Olá, pessoal! Hoje, 2 de abril, é o Dia Internacional do Livro Infantil, dia em que nasceu Hans Christian Andersen, este dinamarquês, considerado o criador da literatura para a infância, o pai, o patrono desta literatura que é dirigida às crianças. Andersen nasceu em Odense, na Dinamarca, há exatamente 215 anos atrás. E a literatura que ele produziu é de uma enorme importância, porque além de coletar textos e histórias da tradição da Dinamarca e de outros países também, Andersen inventou histórias de autoria dele. Nós conhecemos muito aqui no Brasil, Soldadinho de Chumbo, A Pequena Sereia, A Vendedora de Fósforos, mas são centenas de histórias traduzidas em mais de 150 países, e Andersen dá nome a grandes prêmios internacionais, dentre eles o maior prêmio da literatura infantil do mundo, que é concedido a cada 2 anos pelo IBBY, que é a sigla de International Board on Books for Young People, um organismo internacional cuja sede está na Basileia, na Suíça, e nós temos, com muita alegria, 3 autores brasileiros que já ganharam esse grande prêmio Andersen, que é uma espécie de pequeno Nobel da literatura infantil. A autora Lígia Bojunga, em 1982, Ana Maria Machado, no ano 2000, e o ilustrador Roger Mello, em 2014. Os 3 venceram o prêmio Andersen. Bom, voltando ao nosso autor, de abril, Andersen teve uma infância humilde, filho de uma lavadeira, de um sapateiro. Ele ficou órfão de mãe muito cedo, ficava durante um tempo com a avó, que trabalhava no hospício, era jardineira do hospício, e ele conviveu muito com aquelas histórias que ele escutava dos internos, bem como com os jardins, com insetos, com flores. Por isso a ocorrência de personagens e de histórias que envolvem esse universo da natureza. Andersen vai dar vida aos personagens, que são objetos, que são animais. Queria comentar um pouco do Patinho Feio. Essa é uma tradução feita do original, do dinamarquês. A gente sempre deve dar preferência às traduções do original. Essa é do Antônio Carlos Vieira. O Patinho Feio é uma história autobiográfica que traz todo o desenvolvimento de Andersen, até ele se tornar famoso, porque ele ficou famoso em vida como contador de histórias e como escritor. E a história do Patinho Feio vai nos mostrar esse enfrentamento da própria vida, toda a dificuldade em lidar com as outras pessoas, com os outros seres, com as adversidades e o crescimento deste herói. É o único texto do Andersen que a gente fala assim, que termina com um final feliz, porque uma das características da literatura dele é trabalhar com temas difíceis, como a morte, a perda, o desamparo, a falta. Isso tudo está muito presente nas histórias de Andersen. No caso do Soldadinho de Chumbo, o soldadinho ele vai se transformar no decorrer da história, vai sofrer algumas metamorfoses. Isso para a criança é muito importante, porque a criança passa a lidar com as perdas e com as possibilidades de ressignificar os sentimentos, ressignificar a falta de alguém, a falta de alguma coisa. Eu particularmente gosto muito do Soldadinho de Chumbo por ser um brinquedo. O brinquedo ele é objeto importante na infância. E quando o Andersen traz essa história com um brinquedo, é como se ele afirmasse esse poder, lúdico, fantástico da literatura para a infância. Eu gostaria também de comentar esses 2 outros livros, aqui uma tradução da Renata Cordeiro. É importante, como eu disse, que a gente dê preferência sempre às traduções diretamente do dinamarquês, e essa tradução da editora Paulinas, que é do Silva Duarte, é um livro comentado, um livro que vem também com ilustrações
E ele tem vários textos de apoio, um livro importante para quem estuda, para quem pesquisa. O Andersen, ele é autor que está sempre presente, né, na vida de pessoas da literatura, mas também na área da psicanálise, da psicologia, da pedagogia. É um autor que imprime uma marca importante justamente por ele estar trazendo para a gente todo um rol de histórias que lidam com os nossos valores, né? Com valores que são universais. Tanto que a gente está aqui hoje falando de um autor de alguns séculos atrás. E eu gosto sempre de pegar esse patinho, que simboliza esse patinho feio, que vai se transformar, vai se reconhecer, vai se deparar com a vida que não é fácil, mas que vai galgando, né, diferentes etapas que o fortalecem e o tornam o grande Andersen, que é este nosso patrono da literatura para a infância. Muito obrigada e até a próxima!